Muito obrigada. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem? Ah, bom. É que vocês almoçaram, dá uma certa leseira nesse calor, né? Fala a verdade. Mas olha só quantas mulheres maravilhosas que estão aqui. A gente estava ali conversando nos bastidores e eu tenho certeza que a gente vai ter um painel lindo e que a gente vai tentar responder um pouquinho dessa pergunta que foi feita aqui para o nosso painel. Mas eu sei que a gente não vai acabar hoje essa discussão. E essa discussão tem que continuar, e principalmente com vocês, que vão ser responsáveis por levar essa temática para todas as mídias. Então, eu vou começar fazendo a pergunta, para a gente não esquecer a pergunta do nosso painel, que é estereótipos dos corpos femininos. Por que ainda temos que falar, e muito, sobre isso? Eu queria primeiro apresentar aqui as nossas convidadas, para vocês entenderem a potência de hoje, desse palco aqui. Aqui do meu lado, Beta Boechat, que é criadora, fundadora do Movimento Corpo Livre. A Cíntia Paixão, que é fundadora do Afrocentrados Colab, loja colaborativa de afroempreendedores e presidente da OSC Afrodonas. A Mariana Ferraz, que é gerente de marketing da Dove. A Silvana Nascimento, que é professora de antropologia da USP, coordenadora do coletivo Coxis, e também pesquisadora do Núcleo Diversitar, e a Daniele Vintes, atriz. Então, essas mulheres hoje vão conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho aqui. Se alguém tiver pergunta e quiser participar, é sempre muito bem-vindo, porque é muito bom a gente poder compartilhar e fazer essa troca. Queria começar, então, com a Silvana. Tudo bem, Silvana? Porque eu acho que essa é uma pergunta que talvez você, como antropóloga e uma grande pesquisadora do tema, porque você pesquisa corpos, cidade, pessoas, né? A gente consegue responder isso? Qual é a importância dos estereótipos? Na verdade, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com essas mulheres incríveis aqui, podendo conversar com vocês. Na verdade, os estereótipos temos que quebrá-los, né? Eu acho que é um papel, enfim, nós mulheres e fruto dos feminismos todos, os transfeminismos, é fundamental que para a gente produza mídias mais inclusivas, democráticas, que a gente possa quebrar os estereótipos em torno de corpos femininos, masculinos, corpos não binários. E eu acho que essa é a primeira coisa que eu diria, né? Infelizmente, os estereótipos são muito importantes, digamos, tem uma centralidade, né, na nossa sociedade tão preconceituosa. E, enfim, para a gente pensar numa mídia antirracista, que acolha pessoas nas suas mais diversas identidades de gênero, é necessário que a gente possa romper com esses estereótipos. E acho que a primeira coisa, acho que a gente ter consciência das imagens de controle em torno dos corpos femininos, né? Imagens de controle que nos rotulam, que fazem com que a gente tenha que seguir um único caminho. Por exemplo, se nasce como uma vagina, vamos se pensar como mulheres, logo teremos que ser heterossexuais e seguir um caminho rumo a uma família cis-heteronormativa, vulgo família doriana, não é mesmo? E a gente sabe que as mulheres são múltiplas e não precisam seguir esse destino, né? Esse destino que nos foi colocado desde que nascemos. Então, acho que essas imagens de controle sobre nós, elas são muito asfixiadoras, elas nos controlam. A gente, às vezes, mesmo quando a gente não quer seguir esse estereótipo, a gente acaba se sentindo culpada por conta de seguir esses estereótipos, essas imagens de controle que nos colocam como frágeis, ou como, no caso de mulheres negras, como sempre agressivas, no caso de mulheres trans também, ou muito sexualizadas, no caso de mulheres cis, necessariamente heterossexuais. A gente fala muito pouco de mulheres lésbicas e bissexuais, né, quando a gente fala em feminilidades. Enfim, então, é por aí que eu acho que eu começo a conversa com vocês. Silvana, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é importante, eu acho que é uma grande expectativa de quem está aqui, porque todos aqui trabalhamos com mídia, né? Pelas suas andanças, pelas suas pesquisas, né? Com o público em geral. A sensação que você tem com essas mulheres, né? Nos grupos de trabalho que você faz,
qual o impacto da mídia no olhar dessa mulher sobre ela mesma? Olha, eu acho que o impacto da mídia ele é muito forte, e acho que é uma coisa importante quando a gente fala em imagens de controle. Por outro lado, será que as mulheres se reconhecem nas imagens que estão sendo vistas? Né? Será que jovens meninas negras, jovens meninas racializadas, jovens meninas trans estão se reconhecendo nas imagens produzidas nas mídias? Né? Geralmente não. Né? A gente sabe que há, claro, todo um esforço da mídia de tentar fazer uma certa inclusão, mas a gente sabe que tem um movimento contrário muito forte de querer reproduzir, né, esses padrões. Enfim, como a gente pode se sentir reconhecida nessas imagens? Que imagens que a gente pode produzir que não reproduzam esses estereótipos? Né, que não criem um único destino para o corpo das mulheres, né, que não criem um único destino para mulheres negras, que não criem um único destino para mulheres trans, nem para mulheres lésbicas, para mulheres bissexuais. Enfim, eu acho que vocês têm uma mente muito criativa, né, e podem pensar, né, a partir de outros lugares, como é que a gente pode pensar de outro modo. Como é que a gente pode pensar de outro modo? Como é que a gente pode criar imagens de outro modo, que não seja a mesma repetição durante décadas, né? Enfim, acho que vocês são muito mentes criativas e podem nos ajudar a construir esse outro mundo, né, que já está aqui presente, de uma forma muito bacana. Sem dúvida. Muito bom te ouvir, viu, Silvana? Queria jogar a bola lá para a ponta, lá para a Cíntia, porque eu acho que muito do que a Silvana falou chega para você, né? E você tem uma comunidade linda, principalmente de mulheres que se dão as mãos, que se ajudam, que empurram a outra para frente. Como que vocês estão se vendo hoje na mídia? Qual a importância também dessa colaboração que vocês criaram para criar esses estereótipos e tirar os estereótipos que já existem, criar um novo estereótipo? Boa tarde a todos e todas e todes. Como apresentada, sou Cíntia Paixão, de Salvador, Bahia, e que bom pisar em São Paulo, viu? Eu acho que aqui é o norte, tudo acontece. E que bom participar de um evento que tem esse olhar sensível. Parabéns a todas que estão aqui, mulheres potentes, com mentes brilhantes para essa inovação. Falar dessa diversidade e inclusão de corpos para mim, uma forma de conscientização. Em 2019, eu tive a oportunidade de lançar em Salvador a primeira exposição a nível Brasil de mulheres pretas e gordas dentro de um museu. E foi justamente o primeiro passo em Salvador para que as mulheres conseguissem se reconhecer. Então, não tenho como falar de estereótipos sem falar de ancestralidade. Como os corpos de mulheres pretas, principalmente, são vistos dentro da sociedade. Então, o Cris muito me representou quando traz todo esse time de inclusão, que também nos cabe, não só por não ser, mas sim por participar e contribuir. Então, a responsabilidade do Afrodonas, a nossa responsabilidade enquanto mulheres, é quebrar justamente esses preconceitos e padrões que querem impor aos nossos corpos. Né? Então, assim, a cada mulher tem uma forma individual de se enxergar. E esse modo ele precisa ser respeitado. E isso vem já desde infância, né? As crianças elas já vêm com essa historicidade, essa representatividade. E hoje eu sinto muito que as minhas Marias, a minha mãe, minhas tias e avó, não conseguiram ter esse espaço de comunicação, para que elas também se reconhecessem do corpo delas, no corpo dela, no interior dela. E falar sobre isso é justamente quebrar barreiras. Quebrar barreiras porque eu também fui dona da primeira agência Plus em Salvador, com mais de 50 mulheres que buscaram não só passarela, mas sim se reconhecer dentro daquele corpo. E fui pioneira em Salvador com Moda Plus também. E o que eu mais encontrava era essa falta de reconhecimento. Quem sou dentro do meu corpo? O que eu vejo no espelho? Então, é importante, sim, que a gente consiga conscientizar as pessoas, né, por esse modo de julgar e de ver as mulheres num todo, tanto mulher preta quanto as mulheres em geral, porque em Salvador nós recebemos ainda muitos turistas. É uma cidade turística. E as mulheres negras em Salvador são vistas de outra forma.
E quando nós subimos no palco e temos o poder da fala para falar que somos múltiplas em outras e outras funções, inclusive de estar no palco representando uma gama de outras mulheres e falar dos nossos corpos, para mim isso é revolucionário. Pode aplaudir. Eu estava pesquisando sua vida, de todas vocês, tá? Já sei tudo. Vou contar algumas coisas, outras não. E eu vi que você teve uma potência muito grande também na criação dos seus filhos, né? Você foi mãe solo, e eu acho que também é importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu vi que a Dani está balançando a cabeça, porque a Dani também cuidou muito dos filhos Muito dela, importante. né? Muito. Eu acho que isso também é importante a gente falar, porque às vezes a gente fala do corpo, e depois a gente pode bater essa bola aqui com a Silvana também, só às vezes no físico, mas a gente é um conjunto de coisas, né? A gente tem o físico, a gente tem o psicológico, a gente tem a nossa crença, e como esse corpo sente, às vezes, e a gente reflete no físico, né? Como que isso também impactou para que você fizesse essa transformação e chamasse todas essas mulheres que estavam próximas de você, que sofriam das mesmas dores e angústias, para tentar mudar também esse cenário? Essa transformação é diária. Dia 9 agora, meus filhos completaram 18 anos, e foi justamente esse processo. Então, eu fui mãe solo aos 21 anos de gêmeos, e eu era dançarina, vim do mundo da dança, pesava 36, fui para 48. E foi uma mudança, não só do meu corpo, mas como da minha mente. E aí, o processo de solitude, da maternidade, CLT, me trouxeram muitas decisões. Hoje eu sou empresária também, fruto dessa construção. Meus filhos me ajudaram muito, mas esse processo de me reconhecer é diário. Eu acho que até hoje eu estou me reconhecendo todos os dias uma nova Cíntia, porque eu encontro sempre uma nova mulher para que eu possa dividir a minha vida. E as nossas vidas, as vidas das mulheres, elas se completam, elas se cruzam. Então, hoje eu tenho essa liderança, essa autoridade para construir e resgatar a autoestima de outras mulheres através da minha história. Mas a minha construção ainda é diária. O que mais me chocou durante todo esse processo foi construir uma família na minha mente, como genitor, né, dos meus filhos, e ao longo do processo ele olhar para mim e dizer: nenhum homem vai lhe querer cheia de estrias e com 2 filhos. Esse foi o ponto de partida para a minha mudança. Quando eu idealizei e criei a primeira agência Plus, que foi o Casting Plus, todos os relatórios, todas as mulheres que eu recebiam eram com o mesmo diagnóstico. Baixa autoestima, frustração, casamento, bullying, família. E como fazer para se fortalecer diante disso? Precisamos estar juntas. Precisamos nos ouvir. Precisamos realmente sentar, buscar equilíbrio, porque não é uma desconstrução somente da família, é uma desconstrução da sociedade inteira. Né? Então, esse processo me fortaleceu, junto com a minha ancestralidade. Eu sou um orixá, então busquei sempre esse equilíbrio dentro de mim. Não foi fácil e não é fácil. E não vai ser de um dia para o outro, não podemos romantizar, porque realmente é um processo. Após 18 anos, eu ainda busco esse conhecimento. E com isso eu consigo compartilhar com outras mulheres, não só dores, mas também conquistas. Né? Porque as mulheres precisam falar de conquistas. E me sinto escolhida na sociedade para fazer isso. Tem outras mulheres muito potentes, a luta continua e precisamos continuar, sim, falando sobre isso em eventos como esse. Me sinto muito agradecida pela sua oportunidade, porque quanto mais falamos, mais tocamos, e a mudança está no tocar o coração e a mente de muitas mulheres, nossas irmãs, e como eu disse, nossas vidas se cruzam. É isso mesmo. Muito lindo o seu depoimento, muito importante, como de todas aqui, tenho certeza. E eu quis tocar nesse ponto, porque é isso. Eu sei que a gente trabalha muito com pesquisa, principalmente vocês, né? Grandes criadores. E é muito importante, porque é uma maneira de ouvir essas mulheres, que têm essas dores, que têm essas alegrias, que a gente quer compartilhar também, mas que são mais do que só corpos, né? E que, às vezes, o corpo chega naquilo porque tem toda uma história por trás.
Eu queria aproveitar, porque a gente está tendo o privilégio de ter aqui no palco também a Mari, que é gerente de marketing da Dove, e acho que todo mundo sabe que a Dove foi pioneira nisso, né, no mercado. Serviu de exemplo para outras marcas, não só de beleza, né, mas de todos os segmentos, porque conseguiu enxergar cada mulher que existe, né, não só que há dentro de nós, mas que corpos que estão aqui, que a gente vê, né, porque a gente tem um primeiro julgamento, que é o olhar, né, a gente olha para depois conhecer, para entender quem são essas pessoas. E a Dove lançou, esse ano, mais uma campanha icônica que aborda os padrões de beleza em celebração à sua primeira campanha de beleza real, que trouxe mulheres reais para uma comunicação de marca pela primeira vez 20 anos atrás, gente, já faz 20 anos. Sei que tem gente que, às vezes, tem até a idade da campanha, mas eu lembro bem quando lançaram a campanha. É o Código Dove, com várias indicações ao prêmio do Clube de Criação, esse ano, inclusive. Então, a gente vai assistir rapidamente um filminho aqui para a gente poder entender do que a gente está falando. Vamos ver, por favor, o vídeo. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. What we'll see will defy explanation. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. É possível fazer uma campanha legal, né, Mari? É possível. Então, eu queria te perguntar, eu acho que muito do que eu vou perguntar está aqui, mas eu quero te ouvir, porque você lida com isso todos os dias, todos os dias. Por que a gente ainda precisa falar sobre esse tema? Bom, primeiramente, gente, muito prazer. Eu sou a Mariana Ferraz, como a Cris falou. Estou honrada, honradíssima de estar aqui no palco, aqui dividindo com todas essas mulheres potentes e também representando uma marca que é tão potente quanto há tanto tempo, né? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente viu nessa nossa última campanha, ela é uma celebração da jornada de quebra de estereótipos e de como a gente tem que cada vez mais, né, não parar de falar sobre isso, mas ela também é um convite para continuar essa jornada, né, porque ela não acabou. Há 20 anos atrás, ter uma foto com mulheres que tinham um corpo um pouquinho diferente do que era visto, né, nas revistas, nos jornais, na televisão, foi super inovador, né? Hoje é super desatualizado se a gente parar, né, para ver, por isso que a gente continua reescrevendo essa história a cada ano que passa. Mas foi muito necessário e muito corajoso, né? Na época, a gente estava falando de dados, né? E todas as campanhas da marca, elas são muito pautadas em pesquisas, estatísticas e etc., para a gente conseguir fazer com que o nosso propósito, que é tornar a beleza uma fonte de confiança e não de ansiedade, para que ele seja possível. E há 20 anos atrás, né, a gente rodou uma pesquisa
que a maior pesquisa em relação à autoestima e o contexto da mulher e etc. já feita no mundo, e resultou que apenas 2% das mulheres mundialmente se sentiam bonitas. E aí o time, na época, viu esse dado e falou: a gente, né, como uma marca que quer começar a construir o nosso propósito, precisa fazer alguma coisa sobre, né? E aí foi lançada a campanha pela Beleza Real e o nosso compromisso como marca, que vem se mantendo consistente há 20 anos, de nunca retratar mulheres com nenhuma edição, usar mulheres reais na nossa campanha, que representem, né, o que a gente vê na sociedade, que não sejam os estereótipos criados pela mídia e tudo mais. E durante esses 20 anos, né, foram acontecendo várias coisas onde a gente teve que ir adequando a nossa estratégia, porque a gente sempre busca atacar estruturas, né, que reforcem esses estereótipos e que são problemas perenes à autoestima das mulheres, mas também está sempre ligado em problemas emergentes que acontecem. Então, quando eu tenho, por exemplo, os adventos da tecnologia, o TikTok, a AI, aí cada ano tem uma coisa, cada hora a gente precisa dar atenção a um tema, né, específico. Então, ao longo desses 20 anos, eu poderia enumerar vários aí desafios que a gente conseguiu contrapor e, como você mesmo falou, não só o mercado de beleza mudou a forma como retrata as mulheres hoje em dia, mas a indústria como um todo. Eu acho que isso é um movimento, né? Dove não fez nada sozinho. Se a comunidade, se o público, se a indústria não tivesse, né, engajado, né, nesse nosso convite, a gente não estaria aqui hoje falando de novos desafios, né? Há 2 anos atrás, a gente fez uma campanha, Contratos Sem Filtros, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas que juntou aí a Paola Oliveira, vários influenciadores, né, bem importantes aí do nosso mercado, onde a gente afirmou um novo compromisso com eles, que eles não iam usar mais filtros nas redes sociais, não só em comunicações da marca, porque isso já era uma premissa, mas com qualquer outro tipo de contrato na sua vida pessoal e etc. Isso porque a gente descobriu que 1 a cada 2 jovens, né, no país sofrem de alguma questão de saúde mental por conta de conteúdos tóxicos que são expostos na internet. Então, assim, eu não sou mãe, mas para quem é, eu imagino que é uma luta diária, né? Então, a gente viu esse dado novamente, a gente falou assim, precisamos fazer alguma coisa, né? Essa última campanha de AI, ela nasceu aí de um teste onde a nossa agência criativa estava literalmente, né, vendo como que as imagens geradas, né, que você comentou, se a gente adicionasse a palavra como numa campanha sobre beleza real de Dove apareceriam, a gente via que o prompt, né, mudava totalmente. Então, se eu pesquisava uma mulher linda, vinha lá o estereótipo do cabelo loiro, olhos claros, corpo magríssimo, né, que a gente parece que voltou lá na moda dos anos 2000, mas quando a gente adicionava a palavra Dove ou beleza real e etc., os resultados mudavam. Então, como a gente foi produzindo, né, e não só Dove, o mercado inteiro, né, repovoando o imaginário da publicidade, da mídia e etc., a gente conseguiu pautar a AI. Isso é muito importante porque, outro dado muito interessante que a gente precisa se preocupar, a partir do ano que vem, 90% dos conteúdos que a gente vê na internet, que a gente vai ver, vão ser gerados pela inteligência artificial. Então, assim, né, para a gente que preza muito por retratar a realidade e não quer dar 1000 passos atrás na trajetória que a gente já trilhou, né, como que a gente, né, continua enfrentando isso de uma forma positiva. Então, essa campanha também é um convite, de novo, não somos contra a inteligência artificial, mas como que a gente usa ela de uma forma, né, positiva para continuar mudando essas estatísticas que hoje é inteligência artificial, amanhã vai ser outra coisa, e o nosso comprometimento aqui é continuar fazendo a diferença para que as estruturas que tentam, né, continuar fazendo com que os estereótipos que ferem os nossos corpos existam, né, que elas sejam combatidas de formas profundas e estruturais para que a beleza seja, sim, uma fonte de felicidade e não de ansiedade, porque
as mulheres não merecem isso, né, gente? Não, nós não merecemos isso. Parabéns. E parabéns também por contratar essa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado. Sim, a Beta Beta, faz que é parte Dove do- também, Do né? nosso time há anos. Já vou passar a bola para você então, Beta. Que incrível. Quando que você imaginou que você seria o rosto de uma marca conhecida mundialmente? E seria essa potência que você é hoje, falando em nome de muitas mulheres trans, de muitas mulheres que não estiveram durante muito tempo no padrão. E se você acredita que ainda existe um padrão de beleza, ou você acha que já deu para cortar essa história de padrão? Bem, gente, obrigada pelo convite, antes de tudo. É muito curioso, assim, a gente estava até conversando lá atrás. Eu sou uma das primeiras, se não a primeira embaixadora trans de Dove, né? E também sou a brasileira convidada a falar também na pesquisa que saiu agora de Dove. E isso, para mim, é muito curioso, porque mesmo que eu tenha transicionado depois de um certo tempo na minha vida, eu transicionei mais ou menos com uns 28, 29 anos, o imaginário da garota Dove existia muito forte na minha cabeça, né? Porque isso é uma imagem muito forte, é uma imagem que é aquilo, a gente fala de estereótipo sempre de um lugar negativo, mas o estereótipo ele é um modelo, né? E esses modelos, eu acho que eles em algum tempo, eu sou publicitária também, né? Então, eu digo que eu sou meio agente duplo, às vezes, em alguns momentos. Então, eu me apaixonei pela publicidade, porque a publicidade ela tem essa capacidade de criar realidades, sabe? Quando eu entrei na faculdade, a internet estava começando a nascer. E aí, até então, a gente tinha muito a ideia de que a mídia ela tinha uma narrativa um pouco única, né? A internet, eu acho que ela veio para subverter essa ideia completamente, e a gente começou a criar outros modelos. Então, a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade, a gente está sempre ali negociando com esses modelos o tempo inteiro. E eu também, em algum momento, negociei com esse modelo dessa mulher trans, porque a partir do momento que eu me entendi como mulher trans, também veio uma enxurrada de expectativas, né, em cima de mim. E isso tudo me faz entender quem é a mulher que eu quero ser hoje, né? É muito engraçado, porque quando eu entrei no time de Dove, a vivência da mulher trans, somos todas mulheres, mas cada corte tem uma especificidade, né? Eu tenho inseguranças que pode ser que mulheres cis não tenham, e que isso tudo também está dentro desse universo da questão da beleza real, né? Eu sempre conversei muito com a equipe de Dove de o que eu estava confortável em fazer, o que eu não estava confortável em fazer, o que eu... Por exemplo, uma coisa que eu ainda tenho muita questão e muitas mulheres trans têm também, é com os pelos no rosto, por exemplo. Eu já fiz 1 milhão de sessões de lasers da vida, e até hoje eu tenho isso, e isso é uma coisa que, no olhar das pessoas, isso me invalida como mulher. Então, muitas vezes, eu tenho muita insegurança de me mostrar nesse lugar. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque... E aqui eu estou abrindo um monte de parênteses, tá? Desculpa, mas eu sou um pouco caótica na minha fala. Mas o estereótipo ele nasce muito de um lugar dessa ideia da escassez, né? Até pouco tempo atrás, o Photoshop não era para todo mundo. Era muito difícil você conseguir mexer, alterar a sua imagem. Então, o legal era ter uma imagem alterada. O legal era ter uma imagem perfeita. A partir do momento que isso se torna um clique no telefone, que você consegue colocar um filtro, consegue colocar qualquer coisa, a gente vai para o lugar do clean girl, né? Que é a menina que não usa nada, que não tem maquiagem, não tem nada, só que a gente sabe que para chegar naquele lugar são 1 milhão de procedimentos estéticos para você poder chegar ali de cara lavada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, dessa construção desse estereótipo, de entender que tudo é estereótipo, tudo é modelo. Até a menina que não usa nada, hoje em dia já é outro modelo, né? O corpo trans já é outro modelo. O que é a mulher trans? Até então, a sociedade entendia a mulher trans como a travesti, a prostituta, e hoje a gente entende, a gente ressignifica, inclusive, a imagem da travesti. Hoje em dia tem muitas mulheres trans que se entendem travestis e se entendem isso como um estereótipo de poder, né? Um espaço onde elas trazem isso para elas, né? Então, a gente está reconstruindo essas imagens o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente conversava, né, e eu falava com a equipe de Dove, eu falava, olha, eu consigo ir até aqui, eu não sei se eu consigo passar daqui. E eu acho que entender beleza real, entender estereótipo, é saber um pouco dessa negociação. É a gente entender o que faz sentido para a gente, o que não faz, porque quando a gente não pode também se ver presa a também abrir mão de um monte de outras coisas que talvez não façam a gente se sentir bem.
né? Então, eu acho que, é que nem a Mari estava falando, a gente não é contra a inteligência artificial, a gente não é contra procedimento estético, a gente não é contra a cirurgia. Na verdade, é o contrário. É a gente olhar para isso tudo e falar, isso faz sentido para mim? Eu estou fazendo isso porque eu acho que isso vai me trazer felicidade, ou eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, está tudo bem. E, às vezes, a gente tem que assumir que a gente quer fazer isso porque vai se sentir um pouco mais confortável, está tudo bem também. Sim. Né? Tá tudo ótimo, não tem o menor problema a gente fazer. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente construir estereótipo, a gente construir, negociar com esses modelos, está um pouco nesse lugar da gente saber até onde a gente vai. É muito legal se a gente pudesse revolucionar tudo da noite para o dia, só que as coisas não são assim, né? A gente tem um tempo finito de vida e, às vezes, eu sempre falo que eu quero buscar dentro de mim o lugar que é mais confortável para eu viver, né? Se nesse lugar eu tenho que fazer botox, porque aquilo faz bem para mim, tá bem. Agora, eu tenho consciência de por que eu estou fazendo aquilo? Eu tenho consciência de por que eu estou reproduzindo aquilo? Se eu tenho a insegurança de aparecer sem maquiagem, eu estou fazendo isso por insegurança e está tudo bem eu ser insegura nesse lugar? Talvez sim. Então, eu acho que é um pouco isso. A internet trouxe um pouco desse lugar da gente conseguir questionar. Eu acho que tudo não é sobre aonde a gente quer chegar, mas sempre estar muito consciente de todos esses processos e saber aonde a gente quer chegar com isso para a gente poder tornar a nossa vida um pouco mais fácil, um pouco mais feliz. E não cair em todas as trends também que vem, porque cada hora é uma coisa. Então, acho que o que a Beta disse, né? Se eu quero fazer aquilo porque eu vou me sentir confiante, tá tudo certo. Mas se eu só estou fazendo aquilo porque eu quero agradar o outro, ou me encaixar num padrão e isso está me gerando ansiedade, aí não é por aí, né? Eu Aí vou o que a gente até- faz e chega lá e não descobre nada. E não Pegamos o descobre caminho nada. errado, atalho errado. Vou até jogar essa bola agora para a Dani, porque o ator, né, Dani? Você como atriz, o corpo está sempre a serviço também do personagem. Como é Sempre. lidar com isso, né? Você ter o personagem que você tem que atender, mas ao mesmo tempo tem você, tem a sociedade te cobrando. Sim. Em primeiro lugar, boa tarde. Muito feliz de estar aqui participando desse encontro tão potente com essas mulheres, mais do que potentes, aqui nesse palco, falando sobre um assunto, vários assuntos, né, tão necessários. E eu acho que eu achei tão interessante a fala da Mariana no sentido do convite à felicidade e não da ansiedade, né? Eu acho que é uma frase perfeita, assim, porque ela traduz perfeitamente hoje o que é esse assunto, esse papo que a gente está tendo. Essa ansiedade na perfeição traduz em infelicidade. Ela é uma coisa quase que automática, né? E, para mim, enquanto atriz, é muito complicado, porque são dois movimentos. Tem a Daniele pessoa, física, e tem a atriz que precisa do seu corpo para servir a qualquer corpo, não é? No passado, eu acho que era muito mais complicado, pela visão estereotipada, das pessoas enxergarem nós, atores, enquanto seres mutantes. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso querer, né? Eu sou atriz porque eu quero me transformar. Não só me transformar dentro do meu ofício, mas me transformar como pessoa também. É por isso que eu escolhi essa profissão. Foi para poder conhecer outros lugares, outros corpos. E já fui muito julgada, continuo sendo julgada. Isso eu sei que é um caminho, e o caminho, eu falo sempre isso, eu gosto de falar sobre isso, porque o caminho a gente só faz, o caminho que a gente quer chegar, a gente só faz caminhando nele. Não tem atalho. Então, para mim, nunca teve atalho. E hoje em dia, eu celebro isso, eu celebro que não existe esse atalho, porque ser a atriz que eu quero ser é poder ser, é ter a oportunidade de eu poder ser também outras mulheres que não essa ditadura que colocam e colocaram muito em mim possa existir. Então, eu acho que é um caminho muito difícil,
mas é o caminho mais bonito que eu venho trilhando hoje em dia. É o de poder ser a mulher que eu quero ser também, que eu quero estar bonita também, mas eu também quero poder que as pessoas me olhem com outros olhos também, porque a minha profissão é essa, né? Se eu estiver num filme onde um diretor só me chame porque eu tenho um corpo ainda padronizado, como a gente está falando aqui, o que é esse padrão, né? Eu não vou estar feliz, eu não vou estar cumprindo com o que o ofício que eu escolhi é para mim, que é poder descobrir novos corpos, descobrir novas identidades dentro de mim mesma, né? Eu sou uma pessoa que eu por muito tempo achava que eu tinha que estar sempre com esse corpo mais à mostra, e hoje em dia eu tenho a confiança e a felicidade disso não ser um padrão para mim. Isso pode ser um padrão para o outro ainda, porque existe esse olhar do outro, com certeza, esse querer do outro em relação a mim, pessoa física. E a gente não controla o olhar do outro, mas eu posso controlar exatamente o meu. A gente só pode controlar a nós mesmas, né? E acho que controlando, colocando esse limite em nós, a gente consegue abrir espaço para o olhar do outro. E esse é um caminho que eu busco diariamente. Não é fácil, mas é o caminho que eu escolhi também. E por isso eu acho que eu estou aqui hoje. Sem e muito dúvida. feliz por esse convite. Sem dúvida. O tempo passou rápido, né? A gente poderia ficar mais horas e horas Nossa, aqui, sim. mas eu sei que vocês têm muitos painéis incríveis, tem a premiação ainda hoje. Alguém quer fazer uma pergunta? Que a gente está terminando. Por favor. Você está de agente duplo também? Sou de agente duplo, porque eu um dia fui uma garota Dove, e isso vai fazer quase 10 anos, e eu sei, pela minha experiência pessoal, o quanto foi importante para mim me ver num lugar de validação. Validação diferente do olhar do outro, porque o que o mundo via era, é uma mulher gorda que se vê como uma mulher bonita. Primeiro que eu tinha muita consciência de que eu sou uma gorda menor, e aí uma gorda menor é uma mulher que, mesmo que não seja da maneira como ela quer, de algum jeito ela se veste numa loja da rua. Uma gorda maior não tem o direito de se vestir. Apesar disso, para mim, a experiência de validação que eu tive ali era de me entender como uma mulher, e aí eu dou muito valor ao que Dove faz por muito tempo, que ali fala sobre a essência da pessoa. E durante o processo de fotografia, o que era para sair ali era o que era eu. E ali eu descobri que eu era vista como uma mulher sexy. Como uma pessoa, infelizmente, como muitas mulheres, que foi abusada na infância, me sentir validada como uma mulher sexy mexeu muito comigo. Então, eu, como pessoa física, agradeço muito. Eu, como pessoa jurídica, como comunicadora, sinto ainda uma tristeza muito grande em a gente encontrar validação das mulheres no lugar da beleza. Eu sei que é importante a gente se sentir bonita, porque o mundo diz que o nosso valor está em ser bonita. Mas eu queria muito que a gente passasse como mercado para o próximo passo, que é a gente encontrar valor sobre quem nós somos, para além da beleza. Eu queria muito não ser vista como uma mulher validada só pela beleza. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana, muito obrigada pelo seu depoimento. Muito, muito obrigada. Eu imagino que não deva ser fácil para você falar sobre alguns assuntos que são muito íntimos, mas você trazê-los aqui também faz com que outras pessoas que sentam as mesmas dores se percebam, entendam que elas não estão sozinhas. E é muito importante a gente entender, com todos esses depoimentos aqui, e o seu, claro, que somos diferentes, somos diversas, e todas queremos ser representadas, todas, todas. E vocês estão aqui por isso, porque vocês estão fazendo futuro. Vocês estão fazendo presente e estão fazendo futuro também. Tem muitos jovens aqui. E a gente depende muito de vocês. Porque o que a gente mais escuta, às vezes, do lado de cá, é: o mercado quer isso, o mercado não quer aquilo. Você precisa mudar porque o mercado quer assim. Quem é o mercado? Somos nós.
Quando a gente Perfeito, cria, perfeito. quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente atua, quando a gente vai lá e curte, segue alguém, quando a gente vai lá e diz, vamos apostar nesta influencer e não nesta aqui. Então, as escolhas são muito importantes. A gente está aqui para dizer para vocês, pensem 1 milhão de vezes e mais 1 milhão de vezes nas escolhas, porque vocês são responsáveis também por essas imagens. Aqui a gente não trouxe culpa para ninguém, tá? A gente está dividindo aqui responsabilidades justamente para a gente comemorar que a gente pode falar sobre isso. Olha que maravilha a gente está aqui falando sobre isso. Isso é uma grande E conquista. sem dor. Né? E sem E dor. sem dor. A sua frase muito me atravessa. Celebro a sua vida e a sua força. Que bom lhe encontrar aqui. E isso é um ato de movimento mesmo, é um grito da sociedade. As mulheres gordas, elas precisam sim ser vistas para além da beleza, inclusive em espaços de poder, inclusive em capacidade de representar outras empresas. E isso abre um leque muito grande, oportunidade de trabalho, visibilidade. Então, quando você traz essa questão do reconhecimento e da validação, e como eu disse aqui na minha fala, que isso é uma construção constante, eu queria lhe dizer que você não está sozinha. Então, a minha vida se cruza à sua, eu sou uma gorda menor, temos privilégios, gordas maiores não têm esse privilégio de estar dentro da moda, né, de ter acessibilidade como nós, mas conseguimos mudar muita coisa através das nossas histórias. Hoje, as mulheres plus, principalmente em São Paulo, que eu acredito que foi onde tudo começou, esse grito mesmo de liberdade de aceitação. Lá em Salvador, com a Cash Plus, colocando mulheres na passarela não só pelos seus corpos bonitos, mas sim pela sua coragem de buscar ser feliz. Porque, diante disso tudo, dessa problemática, nós só queremos ser felizes. É isso. Eu vou agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui, com esse poder de escuta. Muito bonito ter vocês aqui, sabendo que vocês querem nos ouvir. Então, vou de lá para cá pedir para que vocês façam a fala final, uma despedida, porque o nosso tempo já estourou. Por favor. Então, gente, eu peço licença, minhas irmãs, para levantar e fazer um manifesto, né? Pedir que todos nós, não só mulheres, mas como homens, adolescentes, crianças, tenham a conscientização da responsabilidade que temos ao falar, ao julgar, ao tocar, ao invadir corpos de mulheres. Não só mulheres pretas como eu, que por muitas vezes tive que ser raivosa, tive que ser grossa para me defender e defender os meus filhos. Mas um chamado também para todas as mulheres que não permitam que invadam o seu templo, porque o nosso corpo é o nosso templo. Hoje temos uma ferramenta gratuita que nós podemos, sim, chamar a atenção e dar o nosso grito, que está aí as redes sociais. E podem ter certeza que 2024 e daqui para diante será diferente, porque mulher nenhuma está sozinha mais. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Maravilhosa. Bom, eu quero levantar também e dar a mão para essa mulher maravilhosa, para todas essas mulheres maravilhosas, porque essa mulher também me representa. Essa mulher me representa, essa mulher me representa, essa mulher me representa, essa mulher me representa. Todas vocês me representam imensamente, todas, todos nós. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Sou mãe solo de um filho também, então por isso me sinto muito atravessada pela sua fala. E espero que jovens que estejam aqui possam colocar essa voz para frente, porque vocês são o futuro, a gente está aqui nesse presente, mas vocês são o futuro, vocês são o futuro que a gente precisa caminhar junto. A gente está dando os primeiros passos, porque eu acredito que são primeiros passos apenas aqui. É muito fácil a gente dizer que a gente já está num caminho adiante. Não estamos. A gente reconhece no depoimento dela, a gente reconhece no olhar de cada um o quanto a gente ainda precisa caminhar, o quanto eu preciso caminhar. Eu falo isso não por vocês, falo isso por mim também, porque todo dia aprendo, sou uma eterna aprendiz dessas mulheres, eterna aprendiz de mim mesma.
E muito obrigada e avante, avante. Linda, Dani, obrigada. Ai, eu acho que, para complementar, temos o briefing, né? Para todos os publicitários e marqueteiros. Seu nome, desculpa, eu não... A Juliana deu um briefing para a gente. Eu acho que quando a gente conseguir, né, de fato, cumprir com o desafio, né, que você trouxe a todos através da sua reflexão, o trabalho de Dove acabou. Então, eu me comprometo, né, como marqueteira e também à frente dessa marca. Eu espero que todos os publicitários e pessoas que trabalham com a comunicação, influenciadores, atrizes, estudantes e tudo mais, que a gente se comprometa daqui para frente cada vez mais a mudar essa realidade, né? Enquanto for preciso, a gente vai continuar fazendo campanha para desconstruir estereótipos, lutar contra as estruturas que querem que a gente volte a 20 anos atrás, mas eu torço aí com os meus 28 anos que daqui uns 20, quem sabe a gente esteja num cenário diferente e cada um aqui é muito responsável para fazer tudo isso acontecer. Então, não deixem essa responsabilidade de lado e coloquem embaixo do braço. Tá bom? Obrigada pelo espaço hoje. Obrigada, Mari linda. Bom, e complementando, para a gente conseguir transformar, então, esse mundo, acho que precisamos de maior representação feminina nos cargos de direção, né, nas empresas, nos cargos decisórios, em todos os postos, em todas as empresas e instituições. E o papel fundamental da educação, né, que a mídia tem, né? A educação não está só nas escolas, a educação está na maneira como a gente escreve, na maneira que a gente escolhe quais são os modelos que a gente vai colocar nas nossas mídias. E, enfim, acho que transformação passa também por representação e por novas formas de pensar para além da beleza e para além também do próprio gênero, né? Quando a gente conseguir pensar corpo para além de estereótipo de mulheres e homens, eu acho que realmente a gente vai conseguir transformar. Perfeito. Arrasou, Silvana. Bem, eu acho que eu queria falar como publicitária. A gente não é refém do briefing, a gente não é refém do cliente, a gente não é refém da campanha, a gente não é refém da sociedade. A gente, muitas vezes, acaba no dia a dia do trabalho achando que é muito lindo a gente querer mudar o mundo, mas, infelizmente, aqui o budget só dá para isso, o cliente só quer isso, não sei o quê. E, no final das contas, eu acho que a gente vai para o lugar do ou a gente faz o perfeito ou a gente não faz nada. Eu acho que a gente tem que aceitar qual o próximo passinho? Toda vez que a gente vai criar alguma coisa, pensar como é que a gente pode dar um passinho para frente para transformar isso aqui numa coisa um pouquinho mais diversa? Como que a gente pode transformar um pouquinho nisso, um pouquinho mais representativo? Porque é isso, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir fazer com que a gente construa um universo, que a gente construa essas realidades que são cada vez mais acolhedoras, mais diversas, mais inclusivas. E eu tenho certeza que a gente pode até achar que o mundo é grande demais, que a gente não tem muito poder, mas as coisinhas pequenas que a gente faz fazem muita diferença. É isso. Obrigado. Roberta. Lindas, maravilhosas. Queria agradecer muito vocês. Foi muito rápido, estava muito gostoso, mas a gente continua depois no grupo de WhatsApp. E vocês também, com elas, todas nas redes sociais. Tenho certeza que elas vão amar conversar com vocês. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Estudem. Quando disserem para você, uma mulher não precisa estudar, pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos aprender, vamos ouvir, vamos trabalhar. E naquele lugar que você está sendo podado, que você não está se encontrando, foge que tem mais lugar para trabalhar, entendeu? É assim que a gente transforma. E pode empreender também, porque não tem problema nenhum que a gente consegue chegar lá. Muito, muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Aproveita esse evento incrível. Obrigada, mulherada. Força que a gente chega lá.